Olá, bem-vindos a esta aula. Nós hoje vamos falar sobre algumas propriedades do produto misto e alguns exemplos de aplicação. O produto misto entre três vetores U, V e W, como definido na aula passada, ele é o produto interno entre dois vetores. Um deles é o produto vetorial entre os dois primeiros e o outro é o terceiro. Nós havíamos informado também que o produto misto, assim como os produtos vetorial e interno, pode igualmente ser expresso através das coordenadas desses vetores. E como nós faríamos isso? Através de um determinante. Na primeira linha, são colocadas as coordenadas do primeiro vetor. Na segunda linha, as coordenadas do segundo vetor. E na terceira linha, as coordenadas do terceiro vetor. Foi informado, mas não provado, que essas duas formas de calcularmos o produto misto nos dão exatamente o mesmo valor numérico. Nós podemos, portanto, deduzir algumas propriedades do produto misto através das propriedades de determinante. Nos interessa aqui no momento apenas duas delas. É extremamente fácil e eu deixo aqui como exercício para que você perceba através das propriedades de determinante que esses três produtos mistos são numericamente iguais. Quando você tem um número real lambda multiplicando ou o vetor U, ou o vetor V, ou o vetor W, essas três coisas são iguais e são iguais a isso aqui. É uma propriedade bem simples de ser verificada através tão somente de propriedades de determinantes. Uma outra propriedade, talvez até mais simples do que essa, é a seguinte. Nós sabemos que se nós trocarmos de lugar duas linhas de uma matriz quadrada, seu determinante muda de sinal. Isto é equivalente a afirmarmos o seguinte. Se você dispõe deste produto misto, e você, por exemplo, troca a primeira entrada com a segunda, então eles têm sinais diferentes. O mesmo acontece se você troca a primeira com a terceira. Ou a segunda com a terceira. Eu repito que isso simplesmente deriva do fato de nós estarmos equivalentemente aqui trocando de lugar duas linhas de uma matriz quadrada. Então, se você troca uma vez e troca mais outra, o sinal não irá se alterar. Isto significa, portanto, que se você troca aqui, por exemplo, as duas últimas entradas, você reobterá o mesmo sinal que a disposição original. Mesma coisa aqui, vamos trocar novamente as duas últimas entradas. Isso não é difícil de memorizar. Nós poderíamos fazer uma armação idêntica àquela que fizemos para o produto vetorial, apenas nos lembrando que nós não estamos tratando de produto vetorial aqui, e sim de produto misto. E vamos colocar um sinal positivo para esta rotação aqui, apenas por convenção agora. É tão somente para diferenciarmos os sinais.
U, V, W, nessa ordem, digamos que tivesse um sinal positivo. Esse daqui deve ter sinal negativo, UWV, UWV, sentido contrário ao sentido estipulado como positivo, então sinal negativo. WVU, WVU, sentido horário, negativo. WUV, WUV, sentido positivo. VWU, VWU, sentido positivo. Isso aqui nos ajudaria. E se você tivesse originalmente um determinado produto misto, cujo sinal você soubesse que era negativo, bastaria você trocar o sinal aqui e trabalhar da mesma forma. Esta seria, portanto, uma maneira prática de se memorizar esse, digamos, jogo de sinais aqui para o produto misto, contanto que não se confunda isso com aquele método para encontrarmos produtos vetoriais com relação aos versores. E onde, geralmente, os produtos mistos são usados? Um primeiro exemplo é o teste para dependência linear. Nós sabemos que 3 vetores no R3, quando são coplanares, eles são linearmente dependentes. Um deles pode ser escrito como combinação linear dos outros dois. E quando 3 vetores são coplanares, no R3, seu produto misto é zero e vice-versa. O que significa, portanto, que o produto misto serve, como nós falamos na aula anterior, para verificar a dependência linear. Se você tem 3 vetores cujo produto misto é nulo, então você pode concluir que esses 3 vetores estariam gerando um paralelepípedo degenerado, ou isso dito de forma mais simples, esses 3 vetores seriam linearmente dependentes. Então, se você é solicitado a verificar se 3 vetores dados formam um conjunto linearmente dependente, você efetua o produto misto entre eles e verifica se dá zero ou não. Se der zero, eles são LD. Se não, eles são LI. E como nós sabemos, esse teste para dependência linear no R3 ele é equivalente ao teste de coplanaridade, né? Se você é solicitado a dizer se 3 vetores dados são coplanares, basta você verificar se o produto misto seria nulo. Se o produto misto entre esses 3 vetores dados for nulo, então esses 3 vetores dados de fato serão coplanares. É praticamente equivalente a isso aqui, é praticamente equivalente ao teste de coplanaridade para 4 pontos. Quando você é solicitado a verificar se 4 pontos dados A, B, C e D são coplanares, você pode fazer, por exemplo, o seguinte. Você tem 4 pontos dados aqui. A, B, C e D. O que é que você faria? Você, com o auxílio desses pontos, você determina os vetores AB, AC e AD. Você tem aqui, portanto, 3 vetores. E para saber se esses pontos são coplanares, evidentemente, basta que saibamos se esses 3 vetores são coplanares. O que é que você faz? Então, você monta o produto misto AB, AC, AD e verifica se esse produto misto é ou não nulo. Nós podemos também usar os produtos mistos, como falamos na aula passada, para calcular volumes de paralelepípedos. Ali foi exposto que quando você tem, por exemplo, 3 vetores U, V e W, então o produto misto entre esses 3 vetores calculará exatamente o volume do paralelepípedo formado por esses 3 vetores. E se você eventualmente tiver encontrado que o seu produto misto deu
um número negativo, será tão somente devido à ordem que você usou para dispor esses vetores no produto misto. Você terá disposto numa ordem para a qual esse triedro seria um triedro negativo, mas isso não é problema. O volume você sabe que é algo sempre positivo, basta você tomar o módulo daquilo que você achou. O produto misto serve também geometricamente para calcularmos volumes de tetraedros. O que são tetraedros? Tetraedros são pirâmides de 4 faces, todas elas triangulares. Vamos supor que você tenha sido apresentado a 4 pontos A, B, C e D. Esses 4 pontos dão origem a 3 vetores, A, B, A, C e A, D, que podem eventualmente determinar um paralelepípedo, cujo volume, eu vou chamar de V, é facilmente encontrado. AB, AC, AD, como nós já vimos. Acontece, porém, que nós sabemos que o volume de um paralelepípedo é 3 vezes o volume da pirâmide com mesma base e mesma altura que esse paralelepípedo. Então, por exemplo, se você considera esta pirâmide com base A, B, E, C, ou seja, a mesma base que a base desse paralelepípedo, e o vértice dessa pirâmide é o D, então essa pirâmide terá, além de mesma base que o paralelepípedo, a mesma altura que ele. E da geometria espacial básica, nós sabemos que, portanto, o volume desta pirâmide, que eu vou chamar de VP, será 1/3 do volume desse paralelepípedo. Devido ao que? Eu repito, devido ao fato de que o volume do paralelepípedo é 3 vezes o volume de uma pirâmide com a mesma base e a mesma altura que este paralelepípedo. Eu dividi essa pirâmide em 2 pirâmides com o mesmo vértice D. Uma com base ABC e outra com base BEC. Ambas, eu repito, com o mesmo vértice D. Essas pirâmides têm a mesma área da base. Por quê? Porque esta diagonal deste paralelogramo, evidentemente, estará dividindo esse paralelogramo em 2 triângulos congruentes e, portanto, de mesma área. Essas 2 pirâmides terão a mesma base e mesma altura e, portanto, terão o mesmo volume. E o mais importante aqui é que são 2 tetraedros, ou seja, são 2 pirâmides cujas faces todas são triangulares. A pirâmide ABCD é um tetraedro, todas as faces dela são triangulares, ABC, ACD, BCD e ABD. E a outra pirâmide também é um tetraedro, porque todas as faces dela são triangulares. BEC, BDC, BED e CED. São triangulares. São 2 tetraedros de igual volume. Então, o volume de cada um desses 2 tetraedros é metade do volume dessa pirâmide. Dessa pirâmide original, de base A, B, E, C e vértice D. Com isto, ficará extremamente simples calcularmos o volume desse tetraedro ABCD. Por quê? Porque esse volume desse tetraedro, que como sabemos, é um meio do volume daquela pirâmide, de base ABC, e aquela pirâmide, por sua vez, tem 1/3 do volume do paralelepípedo gerado por esses 3 vetores. Então, isso aqui nós podemos concluir que o volume do tetraedro é 1/6 do volume do paralelepípedo determinado pelos 3 vetores. Consequentemente, se você dispõe de 4 pontos
e deseja saber qual é o volume do tetraedro, eventualmente determinado por esses 4 pontos, ou seja, cujos vértices seriam esses 4 pontos, então basta que você tome o produto misto entre os vetores AB, AC e AD, onde AB, C e D são os 4 pontos, e divida por 6.